nós apenas devolvemos a Ti tudo que é Teu, Pai, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Tá fraco, irmão. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Bom estarmos na presença do Senhor. Eu quero compartilhar já com os irmãos a palavra, mas antes trazer algumas informações importantes. Nós tivemos um final de semana abençoado aí, né? Com a liderança, sexta, um intensivo tremendo, sexta, sábado, de manhã, de tarde, à noite, vigília de oração, amém? E foi uma bênção, graças a Deus. Eu quero agradecer em especial aqui a Patrícia Marins, a Ariela, quase não sai, né? E também a Bárbara, que esteve conosco lá junto com a Vera, cuidando das crianças ali da pastora Maristé, da Priscila, né? A Vera está ali também, os líderes. Obrigado, viu, por vocês se disporem aí a nos ajudar. Os líderes, né, que estão sempre servindo, foram servidos através da vida de vocês. E é muito gratificante poder contar com vocês. Queridos, eu quero te dar já um aviso aqui, bem pontual, e te fazer um convite, te pedir que você espalhe esse convite que eu vou te fazer agora. Dia 3 de dezembro, no próximo sábado, às 16 horas, todos nós, Igreja CEAF, várias igrejas aqui, nós vamos estar reunidos aqui no trevo do bairro Santos Dumont, próximo ao mercado, aqui a feira de Santos Dumont, e vamos sair marchando para Jesus em nossa cidade, amém? Então, depois de 9 anos, são 9 anos que não acontece a marcha para Jesus em Pirapora, e Deus tem nos dado a oportunidade de resgatar este evento tão importante, amém? Então nós vamos estar realizando a marcha, nós tínhamos um plano, mas Deus tem um plano que é melhor e maior do que o nosso, amém? Nossa proposta aí, projeto inicial, né? Era de trazermos um cantor, era de reunirmos mais pessoas da região, mas eu vejo que Deus está dando oportunidade para nós como igreja em Pirapora, amém? Então será nós que vamos estar ali, a Igreja CEAF, a Quadrangular, a Igreja Jesus Cristo, a Apostólica de Jesus Cristo, né? Várias igrejas estarão, Avivamento Bíblico, vários irmãos estão participando. Então nós vamos reunir a partir das 16 horas e vamos marchando até o centro da cidade, onde nós vamos ter ali um culto de adoração ao Senhor por volta das 19 horas. Nós vamos estar todos vestidos de branco, amém? Nós vamos estar vestidos de camisa branca, foi o pedido dos pastores para nós orarmos pela cidade, pela paz da cidade e por tudo que o Senhor tem para a nossa cidade. Então eu quero convidar você, né, para participar com a gente. Quem não conseguir ir caminhando, né, prepara aí uma moto, uma bicicleta, mas o bom é todo mundo ir caminhando, faz um exercício, faz um alongamento antes, amém? E eu tenho certeza que vai ser uma festa bonita. Se estiver chovendo, aí o percurso vai ser reduzido, o percurso vai ser a partir da Praça do Coqueirinho ali, aquela praça Bonifácio, né, Bonifácio Machado, ali na Avenida Brasil. Se estiver chovendo, o percurso vai ser reduzido a partir dali. Se não estiver chovendo, vai ser a partir daqui. Vai ter o trio elétrico, vai ter louvores, canções e adoração, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Segunda, quarta e sexta oração, só que amanhã nós não vamos fazer oração aqui, que nós vamos direto lá para o velório. O pai do Lucas, né, que é o ministro de louvor nosso aqui, o Lucas, casado com a Robertinha, faleceu essa madrugada, já está velando a partir de hoje. Nós vamos orar depois no final pelo Lucas também. Então amanhã não tem oração às 7 horas aqui, nós vamos estar lá junto com ele, o sepultamento às 8 horas da manhã, e nós vamos estar ali junto com o nosso irmão, amém? Confortando, consolando ele. Quarta-feira, culto de oração. Me lembra mais aí, o nome para... tem a oração terça e quinta também, né, com o pessoal do Kids. Terça e quinta, 7 horas da manhã, amém? Então a oração é segunda, terça, quarta e quinta e sexta, a semana toda, que bênção, né? Tem o pessoal que também ora terça e quinta. Me lembrar aqui, o final do ano. Irmãos, está chegando o dia, e eu falei aqui na quarta-feira, né, que dessa vez agora pediram o pastor para ficar de fora, porque o coração do pastor é igual de mãe. Até o último segundo, vai empurrando gente para dentro, vai falando, vem que dá tempo, vem que dá tempo. Então dessa vez eu estou de fora da comissão de organização do final de ano. Por quê? Porque no ano passado a gente tinha feito um projeto aí para atender em torno de 130 pessoas. Deu quase 200 pessoas. Porque o pastor foi empurrando lá, né, Messias? Aí chega na hora, fica os irmãos lá correndo de um lado para o outro. Vai dar comida, não vai dar? O que vai acontecer? O que a gente faz? A gente faz o culto aqui 10 horas da noite.
Começamos com um período de louvor, de adoração, santa ceia, com alegria, celebramos, recebemos uma palavra, passamos a meia-noite orando, né? De meia-noite do dia 31 para o dia 1º orando, aqui clamando junto, e logo após a gente vai para o espaço Ouros de Minas e espaço Fábrica da Alegria, né, que tem a área de crianças. Então os pais que têm as crianças, tem pula-pula, tem piscina de bolinha, tem todos os brinquedos. Então você vai deixar os meninos lá à vontade e nós vamos estar lá juntos depois participando de um jantar em comunhão. Então elas precisam fechar, né, o nome, a quantidade de pessoas, para que a gente possa organizar da melhor maneira possível e servir os irmãos de maneira agradável, amém? Celebrando em união. Tem uns irmãos aí que tá pedindo para fazer um futebol, viu, Felipe, aí do casados contra solteiro. A gente sabe que os casados sempre ganham, né? É ou não é, Fernando? Os casados sempre ganham. É mais experiente, mais, né, já? O Rafael, eu lembrei do seu pai. O Lucas, Rafael. Os casados tem aquela cadência menor, sai correndo, desesperado, sofreu cansa rápido, e depois acaba, né, Natan? Reforço. Nós vamos tentar fazer futebol aí, senão não sabe vamos ver o que fica melhor no horário. Amém? As células quintas-feiras às 20 horas, e tem a célula também lá na casa do Denils, da missionária Márcia, no sábado às 16 horas. Nós vamos ter mais células aí no sábado para atender os irmãos em nome de Jesus. Acredito que é só isso. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Você que ainda não conhece as novas instalações do Espaço Kids aí, né? No final você passa lá, dá uma olhadinha para ver como que seu filho está sendo bem instalado. Não sei se já instalaram os ar-condicionado, não deu tempo de eu ver. Mas essa semana deve sair isso aí, em nome de Jesus. Já tem ar-condicionado, que pedir para parar de doar ar-condicionado, amém? Graças a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. A gente concluiu essa obra com a colaboração, com a contribuição dos irmãos, as cantinas que o Ministério Kids fez. Está tendo inclusive um kit churrasco, irmão. O que é o kit churrasco? É aquele kit que você compra e se você ganhar, você chama o pastor para ir, né? São não sei quantos quilos de carne, refrigerante, enfim, né? Tudo para você fazer um churrasco, é R$10. Você procura o pessoal do Kids aí, porque esse recurso também é revestido aí para o Espaço Kids. O Fernando lá, ele que criou esse negócio aí do kit churrasco, e na última foi uma bênção, tá bom? Nós sorteamos, filmamos aí, mostrando para todo mundo que participa. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 15. Quem encontrou, diga amém. Então disse ele: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Pode dar um glória a Deus? Vamos fazer uma oração. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu agradeço o Senhor por tua palavra. A tua palavra é vida dentro de nós, a tua palavra é viva, a tua palavra é esperança. A tua palavra, Senhor, é aquilo que
nos dá a certeza. A Tua palavra, Senhor, é a bússola. A Tua palavra, Deus, é a convicção que temos em nosso coração de que só o Senhor é Deus nas nossas vidas e de que não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus a qual nós possamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança. A Tua palavra, Senhor, é a certeza de que no Senhor nós estamos seguros e que sem o Senhor nós não somos nada. Então, Pai, que pela Tua palavra nessa noite, aquele que entrou aqui, Deus, talvez preocupado, cabisbaixo, aflito, angustiado, possa se voltar para o Senhor e reconhecer que é somente pela Tua palavra que nós temos a certeza da vida eterna e a garantia de que sem Ti, Senhor, nós não somos nada, não temos nada, e que o Senhor é quem tem nos sustentado com a destra da Tua justiça, e de que somente o Senhor é poderoso para nos dar o conforto que necessitamos, em o nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém. Graças a Deus, amém. Eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite, porque nós estamos em um tempo em que muitas pessoas têm dito e falado um pouco sobre as batalhas que enfrentamos, e mais do que ter a consciência das batalhas que nós enfrentamos, nós precisamos ter a convicção e certeza de que nós estamos nos preparando para as batalhas da maneira correta, porque na guerra que nós lutamos e nas batalhas que nós enfrentamos, o mais importante do que a força que nós empreendemos é a convicção de que o modo, o tempo e a constância daquilo que nós estamos fazendo está alinhado com aquilo que Deus tem nos dado por meio da sua palavra. Na batalha que nós estamos lutando, nós corremos o risco de empreender muita força em um determinado momento, e de repente, quando nós necessitarmos de um pouquinho mais de força, essa força ter se acabado e ter se esvaído de nós. Então, mais importante do que a força que nós empreendemos na batalha, é o modo que nós estamos lutando. E diga-se de passagem, cada um de nós aqui temos as nossas batalhas, temos as nossas lutas. Talvez alguns de vocês estão passando lutas e batalhas, quem sabe no campo profissional, no campo familiar, no campo espiritual e até mesmo emocional. Talvez em algum momento, alguns de nós pensamos, será que essa batalha que eu estou passando, ou essa luta que eu estou enfrentando, ela não vai se acabar? Ou será que Deus não está vendo que essa luta está de alguma maneira me cansando por demais, ou me deixando aflito por demais? E quem sabe seja até natural que você pense, eu não estou tendo força suficiente. Ou talvez em algum momento chegue um medo em seu coração, e você talvez se preocupe e diga, será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou conseguir alcançar a vitória em Deus, daquilo que Deus me dá? E querido, é muito importante que Deus faça com que você entenda, como Ele me fez entender, nesse dia de hoje, num dia em que eu digo que talvez eu entrei em total descanso. Esse foi um dia diferente, por quê? Porque talvez eu ficaria preocupado, pensando em um tanto de coisa, e correndo de um lado para o outro, e Deus falou comigo, você vai falar sobre batalha, você vai falar sobre luta nessa noite, você vai fazer com que o meu povo entenda como é preciso descansar, então eu quero que você descanse hoje. Porque a nossa mente às vezes fica acelerada, correndo de um lado para o outro, indo de um lado para o outro, e aí a gente fica pensando, tá rindo, Pois é, você sabe por quê. Gente, se vocês quiserem saber, depois vocês perguntam a ela. Às vezes a gente corre demais, a gente se preocupa demais, e aí a gente fica naquela, eu preciso estar aqui, eu preciso fazer aquilo, eu preciso correr, eu preciso se adequar, e Deus está dizendo, na batalha que vocês vão ter que batalhar, a primeira coisa que vocês precisam entender, é que existe um tempo, um modo e um jeito certo de batalhar. Vocês não precisam ficar buscando os seus esforços, ou buscando a sua própria força, porque certamente ela vai em algum momento falhar, mas se você levantar os seus olhos, olhar para mim, confiar em mim, certamente, nesta batalha, eu te darei a força necessária, eu te darei o poder necessário, para que você entenda o que eu estou fazendo. Só que muitas vezes nós, como seres humanos, irmãos, a gente sente medo, e é natural sentir medo, Há estudos, há pessoas que afirmam que o medo é um mecanismo na nossa mente que nos dá a condição de ser mais cautelosos, de ser mais
cuidadosos diante de algumas situações. Então você sente medo para entender se aquela situação vai te causar alguma consequência ou não, e você ser mais cauteloso acerca da sua decisão. Mas a Bíblia diz que se nós estamos no amor, o amor não traz o medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E se nós somos aperfeiçoados no amor, e esse amor é o próprio Deus retira de nós todo o medo. Então, algumas coisas que nós precisamos entender nessa batalha, e Deus me fez lembrar desse homem chamado Josafá, e desse momento na história de Israel que foi decisivo. Foi decisivo por quê? Porque Josafá precisava tomar uma decisão. E talvez na história da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, na história da sua casa e quem sabe na história da sua vida, você precisa tomar uma decisão diante das lutas. E muitas vezes nós somos empurrados a tomar decisões que não apontam para aquilo que Deus quer. Por quê? Porque os ambientes, as pessoas, os conselhos que nós ouvimos, muitas vezes não estão alinhados com aquilo que Deus tem para nós. E aí nós tomamos decisões equivocadas, nós tomamos atitudes equivocadas. E para que você entenda um pouco, eu quero contar para você um pouco da história de Josafá. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que Josafá foi um rei colocado sobre a nação de Israel, e ele tinha um pai chamado Asa, e o seu pai Asa foi aquele homem que diz a Bíblia que tomou uma decisão. A decisão de Asa foi tão séria que influenciou a nação de Israel. Asa decidiu derrubar todos os postes ídolos da nação de Israel. A nação de Israel vivia um tempo de idolatria, um tempo de abandono dos princípios de Deus, e era uma nação muito idólatra. Asa fez conforme a palavra de Deus determinava para ele. Se você voltar e tiver com a sua Bíblia aberta, se não, abra a sua Bíblia de novo aí. Se você voltar lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, no versículo de número 2 e 3, está escrito: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Ele retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares de idolatria que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse à lei e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Asa conseguiu conquistar um reinado de paz, um reinado em que os reinos vizinhos não se levantavam contra a nação de Israel, porque a primeira atitude de Asa foi fazer aquilo que agradava o Senhor. Asa destruiu os altares de idolatria. Asa não apenas destruiu os altares de idolatria, ele ordenou que a nação de Israel cumprisse com os mandamentos do Senhor. Ele ordenou que todo o povo agora escutasse a voz do Senhor e se voltasse a obedecer as leis e os mandamentos do Senhor. A primeira coisa, querido, que eu e você precisamos entender nesta noite é que não existe uma luta espiritual vitoriosa para a igreja de Cristo que não esteja alinhada com ouvir a voz do Senhor, fazer o que agrada ao Senhor e remover de dentro de nós todos os altares que não são para o Senhor, e obedecer a sua lei, e obedecer os seus mandamentos, e se voltar a Ele verdadeiramente. E esses dias que nós estamos enfrentando, nós precisamos, e estamos assim, quem sabe, no meio da luta. Uma das coisas que as lutas trazem, que as adversidades trazem, é a sensação de falta de paz, sim ou não? Deixa eu tomar água enquanto você fala. Amém. Quando nós estamos passando por um momento de luta, de inquietude em nosso espírito e em nossa alma, nós temos aquela sensação de falta de paz. Parece que nada está fazendo sentido, ou que nada mais está organizado em torno de nós. E aí a Bíblia diz que Asa, ele, ao fazer tudo isso, ele reinou, e o reino dele esteve em paz durante o seu governo. Muitas vezes nós estamos buscando paz, querendo lutar com a nossa força, ou querendo dizer, como alguns dizem, né? Eu sou crente, mas não sou bobo. Não pisa no meu calo, não faça isso comigo. Quando Jesus já nos ensinou que nós devemos fazer o quê? Dar a face para aquele que nos bate de um lado. E como é difícil isso, né, irmão? Como é difícil a gente renunciar à nossa vontade de responder do nosso jeito, aqueles que fazem para nós alguma coisa. Mas
Asa viveu em paz, porque primeiro ele fez tudo isso, e Deus deu um recado claro para ele. Em 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 2, olha o que Deus disse para o pai de Josafá. Eu vou falar de Josafá, mas vamos entender primeiro qual que foi a origem de Josafá. Olha o que Deus disse para o pai de Josafá: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com você, está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. E isso é muito sério, irmão, porque muitas vezes nós estamos em meio de lutas e lutas e lutas, e nós temos a sensação de que Deus nos abandonou. É assim ou não? Ou só eu que sinto isso de vez em quando? Parece que Deus não está respondendo, parece que Deus não está nos vendo, mas a questão é: será que nós o estamos buscando como Ele quer ser buscado? Será que nós estamos voltando o nosso coração? Porque a palavra dele para Asa naquele período que ele viveu em paz foi: enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Enquanto você me buscar, eu, Senhor, vou deixar ser achado por você. E o grande segredo, querido, para vivermos em paz em um tempo de luta, é entendermos que nós precisamos buscar o Senhor. E como nós precisamos buscar o Senhor? De todo o nosso coração, não apenas com aquilo que é externo, com aparência, participando de um dia, de um domingo à noite, mas buscar o Senhor de todo o coração. É você estar lá no seu quarto, na sua casa sozinho, naquele lugar secreto, onde ninguém te vê, onde as lutas te apertam, os pensamentos de dúvida vêm, a insegurança vem, e você diz: Senhor, eu quero declarar diante de ti que eu confio no Senhor, eu confio na tua palavra, e nada poderá tirar a paz que eu tenho em meu coração. O descanso que eu preciso está em ti, o conforto que eu preciso está em ti. Querido, foi tão sério a busca desse povo, e Josafá teve tanta referência do pai. Por isso que nós somos uma igreja que falamos com os pais, com as mães, dizemos: olha, vamos entender os princípios, vamos ensinar os nossos filhos. Foi tão sério a atitude de Asa e daquela nação naquele tempo. Quando você pega 2 Crônicas 15, 16, até a mãe de Asa, até a avó, melhor dizendo, né, a avó rainha, ela foi deposta do posto de rainha. Olha lá, 15, 16, o rei Asa chegou até depor sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Irmão, se nós queremos lutar uma luta da maneira correta, nós temos que estar dispostos a rejeitar até mesmo aquilo que está errado no nosso ambiente familiar. Pensa bem, Rubinho, a rainha mãe, a matriarca da casa, né? E a gente tem aquela coisinha, né, a minha avó me ensinou assim, a minha mãe me ensinou assim, o meu pai me ensinou assim. Eu nasci assim, Gabriela, né? Síndrome. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Está lá todo mundo dizendo, mas olha o que esse homem teve coragem de fazer. Ele tirou, depôs do posto de rainha, de autoridade da nação, a sua avó, porque ela estava idolatrando deuses e ídolos que não eram o Deus de Israel. Deus pede para a gente tirar coisas tão mais simples às vezes, irmão, e a gente não consegue. Eu estava ouvindo aqui tantos jovens falando, né, Alessandra, depois da conferência. Nossa, como o David falou, como falou das redes sociais, como falou da Netflix, como falou do tempo que a gente gasta às vezes. E às vezes a gente tem dificuldade de tirar essas coisas. Às vezes a gente tem dificuldade de tirar as coisas simples. Como nós vamos ter coragem de chegar diante, talvez, do meu pai, da minha mãe, você que tem o seu pai ainda, sua mãe viva aí, chegar diante de alguém da sua família e dizer: olha, isso que você está fazendo não condiz com o que Deus espera de você. E eu não estou dizendo para você ficar afrontando as pessoas ou acusando-as, não, eu estou dizendo que pela revelação da palavra, quando você tem um entendimento, Deus traz luz ao seu coração, e essa luz te traz uma consciência, uma certeza, que aquilo que precisa ser removido, ainda que seja lá da sua herança, da sua família, vai ser removido, porque você quer levantar um altar de adoração único e exclusivo a Deus. Essa foi a lição que Asa transmitiu a Josafá. E aí agora nós vamos entrar na vida de Josafá. E o que Josafá fez? 2 Crônicas 17:3. O Senhor estava com Josafá, porque em seus primeiros anos,
ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido. Ele não consultou Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Logo em primeiros anos de reinado de Josafá, ele estabeleceu uma marca. Ele seguiu os caminhos do Senhor. Ele rejeitou as práticas de Israel. Ele ouviu as coisas que o seu pai talvez dizia e aquilo que o seu pai o ensinava, e passou a seguir isso, e passou a entender que era importante seguir. Embora Asa também tenha se afastado do Senhor, e Josafá também, nós vamos ver isso aqui, mas naqueles primeiros anos ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, e como seu pai. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 17 de 2 Crônicas. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, ele retirou de Judá os altares de idolatria e os postes sagrados. Mais uma vez aparece essa necessidade. Asa já havia derrubado muitos altares, mas o povo volta de novo e constrói de novo altares de idolatria. E aí Josafá agora começa a reinar com coragem. Ele vai lá e derruba de novo os altares de idolatria. Entenda, irmão, essa é a maior luta que a igreja sempre viveu. Dar a outros deuses. Desde o povo de Israel até nós como igreja no Novo Testamento, vivemos. Construir altares em nosso coração e em nossa vida que não é para o Senhor. A idolatria. E a idolatria não tem a ver apenas com a imagem que é pendurada na parede, como nós aprendemos da religião tradicional do nosso país. A idolatria não tem a ver apenas com alguém que tem o nome de um santo. A idolatria é tudo aquilo que rouba o nosso coração, que rouba de nós o primeiro lugar de Deus nas nossas vidas. Eu posso idolatrar o meu trabalho, posso idolatrar minha esposa, os meus filhos. Eu posso idolatrar um ministério. Eu posso idolatrar bens. Eu posso idolatrar o orgulho que há dentro de mim. Eu posso idolatrar um tanto de coisa. E nesses dias o Senhor está nos chamando a fazer como Asa e como Josafá. Derrubar os altares de idolatria. Isso requer de nós, sabe o que? Coragem. Coragem. Coragem para vencer um bocado de coisa que às vezes a gente aprendeu, e que as pessoas vão falar: nossa, para com isso, para que você está fazendo isso? Não precisa disso não, bobo, é bobagem. Coragem. Coragem para derrubar os altares de idolatria que nós construímos dentro de nós, altares esses que nos afastam de Deus. Josafá também derrubou. E olha para você ver que impressionante, querido, no versículo 10 do capítulo 17 de 2 Crônicas, o temor do Senhor caiu sobre todo o redor do reino de Judá, de forma que ninguém ou não entraram em guerra contra Josafá. Enquanto havia um povo, um rei, um líder, orando, derrubando altares, destruindo altares, sendo corajoso, enquanto havia alguém na nação de Israel fazendo isso, o povo, as nações vizinhas não entravam em guerra. Sabe o que eu e você precisamos aprender? É que enquanto os nossos corações estiverem inclinados a buscar o Senhor, a destruir altares de idolatria na nossa vida, enquanto o nosso coração estiver disposto a seguir com coragem os mandamentos do Senhor, querido, não vai haver inimigo para se levantar contra nós, não vai haver inimigo para se levantar contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu negócio, contra tudo que você coloca, porque os inimigos não podem se levantar contra aqueles que estão construindo um altar de idolatria exclusivo ao Senhor. O povo ficou com medo, porque sabia que Deus estava ali na nação de Israel. Ninguém se mete com aqueles que estão levantando altares a Deus. Ninguém se levanta, nação nenhuma, como foi com Asa, como foi com Josafá, nação nenhuma se levanta contra aqueles que se posicionam em derrubar altares de idolatria e a buscar somente o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que não há problema, não há doença, não há enfermidade, não há morte, não há perseguição, não há nada que pode se levantar contra uma igreja viva e poderosa que confia no Senhor e que está dizendo somente a Ele pertence a honra e a glória. Só que Josafá, como o seu pai, infelizmente, como muitos de nós, infelizmente,
fez aliança errada. Por que Deus falou o que Ele falou no capítulo 20? Antes disso, vai lá em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 1. Josafá tinha grande riqueza e honra. A igreja tem grandes riquezas e honra entregues a ela, querido. Entregues a ela por meio de Cristo. Deus já nos abençoou, em Colossenses diz isso, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E Josafá tinha grande riqueza e honra. Mas aí o que diz? Uma vírgula. E aliou-se a Acabe por laços de casamento. Sabe a primeira coisa que começou a minar o poder e a manifestação de Deus no reino de Josafá? Foi aliar-se a Acabe. E esse é um problema que muitas vezes nós enfrentamos, e até mesmo consequência de lutas que nós passamos, porque ele fez uma aliança errada. Acabe, querido, estava lá em Jerusalém, junto com Jezabel. Jezabel era uma mulher totalmente pagã e idólatra, que estava perseguindo, por sinal, os profetas de Deus. Você conhece a história, né? Elias e todos os profetas que foram perseguidos. E quando Josafá faz aliança com Acabe, ele está fazendo aliança política, confiando no poder, talvez, do reinado ali de Acabe, de Jezabel, e se aliando a ele, porque Acabe estava passando também por guerras, e Deus não tinha dado nenhuma palavra para Josafá fazer isso. E muitas vezes nós estamos passando por alguns tipos de guerras e dificuldades, porque nós estamos fazendo alianças equivocadas. Nós estamos fazendo alianças que Deus não nos mandou fazer. E Josafá fez essa aliança, e o pedido de ajuda que Acabe fez para ele, ele respondeu, e mais, ele casou-se. Ele casou-se com mulheres que faziam parte dessa aliança de Acabe. Para quê? Para garantir proteção, para que ninguém entrasse em guerra com ele. Mas engraçado, que nos capítulos anteriores, versículos que lemos, diz que porque ele buscava o Senhor, as nações não entrariam em guerra. Mas ele foi buscar uma aliança para se proteger de algo que estava fora do Senhor. Entenda, meu irmão, minha irmã, para as lutas que nós enfrentamos, a aliança mais preciosa que nós podemos buscar é a aliança com o Senhor. Somente nele, somente dele vem tudo aquilo que nós precisamos. Não adianta às vezes você buscar de um lado para o outro, sabe? Ah, mas fulano pode me ajudar. Ah, mas ciclano pode me ajudar. Ah, mas ciclano vai trazer a provisão. Ah, mas ciclano vai fazer isso em nosso favor. Não, aquilo que nós precisamos vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquilo que nós precisamos está na mão do Senhor. Eu não estou te dizendo que você no ambiente aqui da igreja, você não pode ter pessoas sim. Pelo contrário, você precisa de pessoas para orar junto com você, estar junto com você. Mas lá de fora, irmão, como Acabe, pessoas que não seguem os seus princípios, pessoas que não buscam os mesmos valores, pessoas que não professam e não acreditam a mesma fé que você acredita, não faça aliança, não busque segurança, não faça acenos, porque a sua confiança, a minha confiança precisa estar única e exclusivamente no Senhor. E deixa eu te dizer mais outra coisa: você não só pode buscar aliança para receber ajuda, como você não deve oferecer aliança para ajudar. Acabe ficou com medo e foi buscar ajuda em Josafá. E Josafá foi intencionalmente servi-lo de maneira agradável. Tem coisa lá fora acontecendo, ou talvez fora desse contexto que nós estamos vivendo, que precisa acontecer. Tem pessoas lá fora que precisam passar por que estão passando. E quando nós nos aliançamos a essas pessoas de maneira equivocada, para tentar ajudar algo que Deus está querendo tratar, nós podemos correr um risco muito grande do Senhor se afastar de nós. E quando Josafá faz isso, o que acontece? Um reino se levanta contra Josafá. Moabitas e amonitas se levantam para entrar em guerra contra Josafá. E se você agora pegar lá no capítulo 20, voltando, para a gente caminhar aqui dentro do que o Senhor quer que você entenda, que nessa guerra que nós estamos lutando, existem alguns princípios importantes que não tem a ver com a quantidade de força que nós empregamos, mas sim como nós seguimos aquilo que o Senhor tem nos dado. E o primeiro deles é que no versículo 3, antes do 15 e 17 que lemos, né? 2 Crônicas 20, versículo 3. Está escrito: alarmado,
amedrontado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Nas lutas que enfrentamos, a primeira coisa que precisamos fazer é tomar uma decisão. Às vezes as decisões que nós tomamos, elas são movidas pela forma que nós sempre aprendemos a lutar. Às vezes nós pensamos, mas os meus pais lutavam desse jeito, mas eu sempre aprendi a lutar desse jeito, na escola, no emprego, em todos os ambientes que eu chego, eu preciso lutar dessa forma, eu preciso me impor, eu preciso me garantir, eu preciso gritar mais alto, eu preciso falar mais alto, eu preciso garantir o meu ponto de vista, eu preciso resistir. Nas lutas que nós enfrentamos, muitas vezes nós temos respostas que nós não percebemos. E o que Josafá nos ensina, e o que Deus quer me ensinar nessa noite, e quer ensinar para você, é que a primeira coisa que nós precisamos fazer, é tomar uma decisão. E a decisão implica, você vai continuar fazendo do seu jeito, você vai continuar lutando da sua forma, ou você vai buscar o Senhor. Às vezes nós estamos com os filhos em casa, né? Eu não tenho isso, mas a minha mãe passou por isso, ela está ali e pode falar, né? Às vezes nós estamos passando um tanto de dificuldade em casa, os filhos se perdendo, o marido se perdendo, e aí a gente quer tomar uma decisão, vou tomar uma decisão, vou brigar, vou fazer, vou acontecer, vou falar, não vou aceitar. E daí, eu te pergunto, essa é a forma que o Senhor quer que você decida? Certamente não. Hoje eu estava chegando em casa de manhã, um irmão de um outro lugar me chamou, falou, pastor, ô irmão, deixa eu te falar. Me mostrou a foto da bicicleta dele, me mostrou o documento. É um irmão que eu conheço há uns quase 20 anos já. Luta com o filho que está nas drogas. Luta. O menino pegou a bicicleta e estava trancada dentro de casa. E daí aquele irmão falou comigo, eu não quero envolver nada, eu quero só que ele me devolve. Falta 6 parcelas para me pagar da bicicleta. E aí eu não chamei nada, não fiz ocorrência, fiz nada. Eu estou te falando, porque se você vê, me ajuda. E aí no final aquele pai falou comigo assim, ele está sumido já tem uns 15 dias. E ele falou comigo, lá dentro da minha casa eu não aceito mais. Mas eu preparei uma caminha para ele, lá no cantinho, perto do canil, com os cachorros. O Senhor está me fazendo lembrar isso aqui agora. E eu não sei nem por que eu estou falando isso agora com você. Na verdade sei, o Espírito Santo de Deus quer trazer algo ao seu coração. Aquele pai, por mais difícil que seja, ele está dizendo, sabe, talvez eu não tenha espaço para estar com ele aqui dentro, eu não consigo compreender o amor na proporção e na medida que eu deveria, mas ainda assim eu não quero que ele fique longe daqui. Ainda tem um lugarzinho reservado, limpo, preparado, pode não ser o melhor lugar, mas eu ainda o amo. Foi isso que ele quis dizer para mim naquela hora. E muitas vezes nas lutas que nós enfrentamos, nós não damos respostas como Deus quer que a gente dá. Eu sei que pode ser muito difícil para Ele, mas talvez o que Deus gostaria é que Ele dissesse, aqui dentro ainda há um lugar para você. E Ele não tem culpa por isso, querido. Talvez seja a forma que Ele aprendeu a responder diante das diversidades. Por isso o Senhor precisa mover o nosso coração nesses dias, porque a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de uma notícia ou de um enfrentamento de uma dificuldade, a gente pode até ficar alarmado, mas esse alarme não pode trazer para mim e para você uma decisão errada ou uma atitude errada. E a única forma que a gente vai responder de maneira correta é se a gente buscar o Senhor, porque se nós buscarmos o Senhor, Ele terá por meio da sua palavra a direção certa, a medida certa para tudo que nós precisamos. A segunda coisa que nós precisamos entender nesse tempo é que se você busca o Senhor, você vai ter consciência de que o Senhor que você está buscando, Ele não só te habilita para a batalha, você vai ter consciência que Ele já venceu outras batalhas, e que Ele é o dono de poder grandioso, que fez grandes coisas. Antes de Deus falar algumas coisas com Josafá foi orar, e a oração de Josafá não começa, Deus mata os meus inimigos, Deus
consome todos eles. Deus, me dá força, porque eu vou matar os meus inimigos. Josafá ora no versículo 6 dizendo, sabe o que? Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás nos céus? Ele faz uma pergunta provocativa para Deus. Por acaso não é o Senhor que está no céu aí? Não é o Senhor? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. Ninguém pode opor a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsa os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos teus descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamamos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Querido, entenda uma coisa, no momento de adversidade, de lutas e de preocupações, Deus quer que a gente lute de maneira correta, e lutar de maneira correta não é ficar olhando para aquilo que está vindo sobre nós e dizendo, vai lá Deus, mata eles, resolva esse problema para mim. Não é dizer, Senhor, tu és o Deus todo-poderoso, tu és exaltado, tu és engrandecido. Pode vir peste, pode vir adversidade, pode vir perseguição, pode vir um tanto de coisa, mas nós estaremos nesse templo, nós estaremos diante da tua presença, reconhecendo que o Senhor tem poder para nos salvar, reconhecendo que o Senhor tem poder para nos curar, reconhecendo que o Senhor tem poder sobre todo, porque teu é o poder, tu é a honra, teu é o domínio, tu é a majestade. Orar de maneira correta, orar de maneira correta, irmão. Josafá se voltou ao Senhor, e eu imagino talvez aqui a nossa necessidade de se voltar ao Senhor. Às vezes a gente está lá se voltando para o problema, e o problema se torna gigante, porque às vezes é uma coisa pequena realmente, mas se torna gigante, porque as coisas têm importância à medida que nós damos importância para ela. Você acha mesmo, irmão, que a dificuldade, os problemas, os pecados, as lutas que você enfrenta no seu interior, na sua casa, na sua família, se compara ao poder de Deus e à grandeza desse Deus? Não há nada que se possa comparar. Só que qual que é o problema? O nosso coração está tão preso nessas coisas, que muitas vezes nós não correspondemos a Deus do jeito que Ele espera. A gente se prende nisso, a gente se firma nisso, e a gente está preocupado de Deus livrar a gente de algumas situações, antes mesmo de entendermos que mesmo que Ele não nos livre, Ele continua sendo Deus. Não é a música do Delírio Marçal? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus. O próprio rei, se eu não me engano, Nabucodonosor, na Babilônia, quando pegou Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar na fornalha, ele falou, eu vou jogar vocês na fornalha, e aí vocês pedem a esse Deus seus, para ver se ele livra de vocês, dessa fornalha. Qual foi a resposta de de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi orar, falar, Deus, livra, mata esse rei. Não, rei, nós vamos clamar a Deus, e Deus vai nos livrar mesmo. Foi essa a resposta? A resposta daqueles 3 jovens foi, saiba tu, ó rei, que nosso Deus é poderoso para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo poderoso, porque não depende daquilo que eu passo aqui, não depende daquilo que eu enfrento aqui, depende somente de eu reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. Josafá teve essa atitude de entender o poder de Deus, a glória de Deus. E aí, se ele entender como ele entendeu isso, a terceira coisa que aconteceu no verso 12, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, foi: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Reconhecer as nossas fraquezas e limitações, meus irmãos, não é nenhum demérito,
Às vezes nós estamos lutando num ambiente, num lugar que a gente está empregando força, e Deus está lá olhando, falando: nossa, seria tão mais fácil se eles começassem a parar de empregar força, olhassem para mim e dissessem: nós não temos força, mas o Senhor tem a força. Seria tão mais fácil se eles voltassem os seus olhos para mim e dissessem, como o salmista diz, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dorme aquele que me guarda. Seria tão mais fácil se a gente reconhecesse, querido, que a gente não tem força muitas vezes para lutar algumas lutas. Às vezes nós estamos com a dificuldade de largar algumas coisas, de deixar algumas coisas que estão dentro de nós, e a gente fala: ai Deus, eu estou lutando, mas eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo abandonar essa dificuldade, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo liberar isso do meu coração. E Deus está falando: é claro que você vai conseguir, filhinho. Você está lutando muito com as suas forças, mas se você disser que você não tem força, o meu Espírito vai operar dentro de você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí você vai entender que a graça de Deus nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eleve os seus olhos para o Senhor. A quarta coisa: compreenda as guerras que você está lutando com a perspectiva de Deus. Quando nós reconhecemos que estamos fracos, que não temos condição, nós passamos a enxergar as guerras da perspectiva de Deus, do modo que Deus quer que a gente enxergue. O que isso quer dizer, pastor? Olha o que Deus diz no verso 15: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Sabe, pai, sabe, mãe, esposa, esposo, as dificuldades que você enfrenta, as lutas que você passa, se você começar a olhar para elas e não mais sentir medo, não desanimar, e ter uma clareza no seu coração de que essas lutas não é sua, mas são de Deus. O que significa, pastor? Significa dizer que nós estamos entregando tudo a Ele, e se nós entregamos a Ele, Ele sabe como resolver todas as coisas. Só que nós não podemos ficar de semana a semana, diz: ah Deus, eu estou te entregando isso, aí chega na segunda-feira, nós vamos correr agora, deixa eu tentar resolver, não, entregue a Deus, confie nele, descanse nele, confie no Senhor, descanse no Senhor. Mas é necessário você ter a perspectiva de Deus sobre a batalha. E a perspectiva de Deus sobre a batalha é: não fique preocupado, não fique desanimado, não fique aí pensando que está um caos e tudo vai dar ruim agora. Nós já conhecemos a palavra da verdade, irmãos. O mundo, as coisas, a tendência, a Bíblia diz que os tempos serão mais difíceis ainda para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não se relacionam com o Senhor, mas para aqueles que vivem uma vida de integridade, de busca pelo Senhor, que podem confiar e descansar no Senhor. A estes, querido, o Senhor guardará em paz, terá em plena paz aqueles que guardam as suas leis e os seus mandamentos. O Senhor preserva em segurança, o Senhor conforta, o Senhor consola, e mesmo em meio à guerra, Ele consegue se sentir seguro. Mesmo em meio às tempestades, o barco está batendo de um lado para o outro, o vento está vindo de todos os lados, mas você vai poder descansar, você vai poder ficar tranquilo, porque o Senhor estará cuidando de você. E foi o que Deus fez com Josafá. Josafá, enxergue da minha maneira, essa peleja é minha. Se você enxergar isso, e eu quero finalizar com essas atitudes que você precisa tomar. Você precisa tomar uma posição hoje. Você precisa tomar uma posição hoje. Qual que é a posição que você vai tomar? De ficar lutando as suas guerras, de brigar, de sofrer, de bater a cabeça, de voltar, de quebrar a cara, e de falar mais uma vez: eu estou lutando e nada parece estar acontecendo. Claro, é porque você está lutando. Deus já te disse, nessa luta você não tem que lutar. É tão bom, né, irmão, quando a gente acha alguém para lutar as nossas lutas. É tão bom quando a gente acha alguém assim para falar: pode deixar que isso eu resolvo para você. Imagina Deus dizendo isso para mim, para você nessa noite, querido. É isso que Ele está falando. Não pare de pensar que tem a ver com tanto que você está empregando força, ou com a sua capacidade de lutar. Se você confiar e disser: eu não quero mais lutar, Deus vai lutar as suas lutas. E aí a posição que você tem que tomar é uma posição de descanso. É
uma posição de que vai dizer, tá tudo bem. O que está acontecendo? Não, está tudo bem. O pau está quebrando lá fora. Perseguição está vindo. Como aquela mulher sunamita, né? Se eu não me engano. O filho está morto lá dentro do quarto. Encontra com as pessoas. Como é que você está? Está tudo bem. Parece que a gente está num ambiente que a gente quer disputar com os outros quem está sofrendo mais. Quem está com mais problema. Como é que você está, irmão? Estou numa luta, estou numa prova, está difícil. Irmão, aqui também está ruim, viu? Aí um começa a querer disputar quem está passando com mais problema. Meu irmão, eu não estou falando para você viver num fantástico mundo de Bob, não é isso, né? Vixe, fantástico mundo de Bob é um desenho, viu? Os jovens não sabem o que é isso, não, né? Os mais jovens não é da nossa época, não, né? Nem sabem o que é isso. Não é um fantástico mundo de Bob, não é um Alice no País das Maravilhas. Mas, meu irmão, quem anda em confiança com Deus, o barco está balançando, o vento está dando contra o barco. Querido, a tempestade está vindo, as dificuldades estão vindo, mas eles permanecem na posição que Deus os colocou. E a posição que Deus os colocou é uma posição de segurança, de paz, de fé, de confiança, de certeza, que ainda que um exército se levante, ainda que os montes se lancem ao mar, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio. Ainda que tudo esteja contrário. Salmo 46, abre aí o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no meio do mar. Há um rio, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Verso 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Sabe o que isso significa, querido? Há um rio do Espírito de Deus correndo no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Tudo está acabando aqui, tudo está sendo destruído aqui, mas a posição da igreja é uma posição de paz, de equilíbrio, de amor, de certeza, de convicção, de que Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Aleluia, aleluia. Fique sobre seus pés. Não seremos abalados. Diga isso, não seremos abalados. Não seremos. Adore o Senhor por um minuto. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em teu. Essa é a posição que Deus tem para você. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sim, meu Deus, confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos, confiando em nosso Deus e em Teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, diga com convicção: confiando, confiando, confiando em nosso Deus. Confio em Ti, Jesus, E em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em Teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Escute, eu quero só te falar mais algumas coisas aqui rapidamente, ainda em pé, e cantando aqui, adorando a Deus.
Tome a sua posição. Tomou a sua posição, fique firme. Fique firme. Resista no Senhor. 1 Coríntios, Paulo diz isso: sejam firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A recompensa virá para aqueles que permanecerem firmes. Seja firme. O problema é que muitas vezes nós queremos ver a vitória no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa forma. Não se preocupe, ela virá no tempo certo. Deus está aperfeiçoando o nosso caráter. Deus está moldando as nossas vidas, as nossas famílias. Deus está alinhando a sua igreja nele mesmo, para viver e realizar aquilo que Ele tem para a sua igreja. Então fique firme, porque se você ficar firme, você não vai ter medo, você não vai desanimar. E o meu último conselho para você, nesse momento é: saia em direção àquilo que você temeu até hoje. Escute bem isso: saia em direção àquilo que você temeu até hoje. Ah, pastor, então eu vou lá brigar com aquela pessoa que está provocando. Não. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste bastante atenção. Saia em direção àquilo que você temeu. Os problemas que você achou que você não tinha força para enfrentar, saia em direção a eles. Como? Espiritualmente, orando, jejuando, consagrando, no mundo espiritual, vencendo, batalhando no mundo espiritual. Porque o Senhor disse para Josafá: Josafá, agora que vocês jejuaram, agora que vocês consagraram, agora que vocês entenderam que o problema não é seus, agora que vocês se posicionaram, agora que vocês estão firmes, pode sair, porque eu, Senhor, estarei com vocês. Eu, Senhor, estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Os inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Ele é mais forte. Ele é mais forte. Saia em direção aos seus inimigos. Saia em direção. Jesus é grandioso. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele... Só os tambores, meus inimigos. Vai lá, cante, igreja. Teus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Mais uma vez, declare e diga: teus inimigos. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor, não seremos abalados. Aleluia. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Confie no Senhor. Ah, Jesus. 2 Crônicas 20 diz:
Creia em Deus e estarás seguro. Segurança da igreja está em crer em Deus. Creia em Deus e estarás seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Que o Senhor nos dê força e ousadia. Saia deste lugar de medo, de aprisionamento. Saia em batalha espiritual contra os teus inimigos. O Senhor estará convosco. Ele sempre está convosco. Pai, nós oramos e clamamos ao Senhor nessa noite pela vida do nosso irmão Lucas e da sua casa. Senhor, fortaleça o teu filho nessa hora, nesse momento triste de perda. Pai, console e conforte o coração dele, Senhor. Como igreja nós clamamos para que ele não venha temer, ele não venha se preocupar, mas que ele venha, Deus, olhar para o Senhor e saber que o Senhor está com ele todos os dias da sua vida. Senhor, eu oro também, Pai, pela família, Senhor, da Renata que partiu. Meu Deus, toda aquela família, Senhor, o prefeito dessa cidade, sua filha. Senhor Deus, em nome de Jesus, traga o consolo, o conforto, Pai, a estas casas, Senhor, a estas pessoas que estão sofrendo, Senhor. E eu sei, Pai, que não só ela, mas muitos outros sofrem nesses dias. Então, Deus, que a tua igreja, ela seja, Senhor, ela seja esse lugar, meu Deus, de refrigério, de cura, de poder, para que a manifestação da tua presença, Senhor, traga o equilíbrio, traga, Senhor, o poder, e traga a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da tua proteção e graça. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. E você diga amém. Amém. Dê uma salva de